Pessoal, para explicar o desenvolvimento psicossexual, a gente cita a obra de Freud de 1905, onde ele propõe que o desenvolvimento infantil passa por fases ligadas às zonas corporais, como por exemplo a fase anal e a fase fálica. Essas duas fases, elas influenciam a imagem corporal, a autonomia motora e aspectos emocionais e sociais da criança durante o desenvolvimento infantil. A fase anal, entre os 1 e 3 anos da criança, é o momento em que a criança vai ter um controle de esfínteres, que são os músculos que controlam a abertura e o fechamento de um orifício. Então, por exemplo, a esfíncter anal, ela controla a saída de fezes do intestino e a uretral controla a saída de urina da bexiga. Então, é no momento em que a criança ela tem o desfraude, ela passa a ter autonomia de fazer xixi e cocô de forma voluntária, né? Além de desenvolver autonomia, ela também tem a sensação de competência nessa fase. A fase fálica, entre os 3 e 6 anos da criança, é o momento em que a criança tem uma identificação com as figuras parentais, né? Como também se postula a teoria do complexo de Édipo e de Electra, né? Onde o menino ele teria um desejo inconsciente pela mãe e uma rivalidade com o pai, enquanto a menina um desejo inconsciente pelo pai e uma rivalidade com a mãe. Daí, tudo isso, claro que impacta na autoestima e nas relações sociais da criança. Também é a fase em que a criança começa a descobrir o seu corpo e a sentir curiosidade, e também passa a perceber as diferenças sexuais entre meninos e meninas. Então é um momento, né, em que há a construção, principalmente, da identidade de gênero da criança. Em mecanismo de defesas corporais, acredita-se que as defesas psicológicas também se manifestam no corpo, né? E elas podem se manifestar em formas de tensões musculares, de retraimentos posturais ou até de padrões repetitivos de movimento, que inclusive podem refletir, né, tudo isso em conflitos internos. O trabalho psicomotor ele vai justamente ajudar a simbolizar e elaborar esses conflitos, ou seja, transformar os sentimentos inconscientes em experiências conscientes e manipuláveis. Então, um exemplo prático seria uma criança que, por exemplo, está sentindo ansiedade, né? Inclusive, ela está ali dando sinais, dando indícios, está ali apertando os punhos repetidamente. E aí você, como profissional nessa situação, profissional de educação física, fisioterapeuta, enfim, psicomotricista, passa atividades de relaxamento, atividades de movimentação, que vão justamente ajudar essa criança a se expressar e organizar suas emoções. A transferência na psicomotricidade, né, são teorias, né? Então aí a gente até cita Freud em 1914, que fala da transferência contra transferência, né, que seria para o setting pro setting psicomotor, né, as relações com o profissional, com o psicomotricista, vou chamar assim o profissional que está trabalhando diretamente com a psicomotricidade, poderiam reatualizar vivências passadas, influenciando nos comportamentos. Então, esse profissional ele deve perceber que os movimentos ou atitudes da criança elas vão além do motor, podendo revelar sentimentos e experiências inconscientes. Então, um exemplo prático seria uma criança que evita um brinquedo específico, ela pode estar expressando medo ou frustração não verbalizada. E aí o profissional deve interpretar esse gesto e ajudar a criança a elaborá-lo. Seria mais ou menos essa a ideia.
E para finalizar, não poderia, né, o meu grupo, né, na verdade, não poderia deixar de mencionar a autora Ruth Helena Pinto Corrêa, que é inclusive uma autora que o professor ele recomenda como bibliografia da nossa disciplina, né? E essa autora, ela articula muito a psicanálise e a psicomotricidade, né? Ela acredita que o corpo é um espaço emocional e cognitivo e os movimentos, eles não são apenas motores, mas sim também simbólicos, né? Então, a importância a partir daí de trabalhar esquema corporal, de trabalhar a lateralidade, o equilíbrio, tônus, né? Tudo isso vai ajudar na elaboração simbólica. Então, de uma forma, aplicando essa teoria de uma forma prática, seria trabalhar equilíbrio em atividades lúdicas que não iria apenas desenvolver coordenação, mas também iria aumentar segurança emocional, iria aumentar a confiança e a autonomia da criança. Então, seria